Eu tenho que ouvir essas, né? Tá bom. O problema é sempre contigo, Cris. Eu já estou Obrigada. acostumado, já estou acostumado. Então tá. Ai, Já estou muito obrigada. Eu acostumado. queria agradecer. Eu provoco ele e ele não entra. Eu só entro no final, que é quando dá para tirar. É porque ele tem a mania de provocar os outros, então ele sabe como não entrar na provocação, porque ele faz isso com os outros. Gente, depois de conversar várias semanas com os meninos, hoje falarei com uma menina, e uma menina super talentosa, a Juliana, nossa mestre em indústria criativa, que veio do design, trabalhou com moda e ministrou diversos cursos. A Juliana não foi minha aluna, o que eu lamento, porque conversando com alguns colegas, todos falam com muito carinho dela e simpatia, né? Juliana, obrigada por ter aceito conversar conosco, mesmo não te conhecendo e tu tendo um tempo super apertado, que eu sei. Obrigada, seja muito, muito, muito bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço o convite, Marta, estou muito feliz de estar aqui para esse bate-papo. E vamos lá, né? Recomendação do Cris. Tu sabes que o Cris gosta de botar as pessoas no trabalho, né? Sei sim, ele foi meu orientador e me botou muito no trabalho. Então tá, eu sempre começo as conversas tentando saber como as pessoas ficaram sabendo do mestrado e qual a motivação que tu tiveste para escolher um mestrado em indústria criativa. Quer contar para nós? Sim, eu me interessei em fazer um mestrado, na verdade, quando eu estava terminando a minha faculdade de design, né, que eu me formei em design de produto pela Fevale. E no final do trabalho de conclusão, na apresentação do trabalho de conclusão, eu recebi um retorno muito positivo das pessoas sobre a minha apresentação, sobre a minha desenvoltura, sobre o conteúdo da minha apresentação, e me instigaram muito a seguir algo né, nesse caminho. E aí eu comecei a procurar um mestrado na época. Isso foi em 2011, então não existia ainda o mestrado em indústria criativa, né? Na época eu não achei um mestrado que eu me identificasse, os mestrados da área de design, eles eram muito mais voltados para desenvolvimento de materiais, mais para a parte técnica, sabe? Então eu não queria fazer algo técnico, eu queria fazer algo criativo. E como na época eu não encontrei, eu acabei fazendo uma pós-graduação em moda, mídia e inovação, que era mais na minha área. Mas eu fui convidada, fui instigada, né, então, pela professora que na época foi minha orientadora do meu trabalho de conclusão, que foi a Marina César, da Fevale. Ela disse, por que tu não monta um curso e dá um curso para ver se tu quer mesmo dar aula, né, para tu decidir se tu realmente quer fazer um mestrado. E eu montei um curso na época e achei que ninguém ia se inscrever, montei por montar, e no final lotou a primeira turma. Eu entrei em pânico, porque para dar aula com uma sala cheia, assim, nunca ter dado aula. Mas mesmo assim o retorno foi super positivo dos alunos no final do curso, e foi então que eu comecei cada vez mais a montar cursos, a ir atrás, a dar aulas na Fevale, em outras universidades, e fiquei com aquela vontade reprimida de fazer um mestrado. Até que um dia eu vi um anúncio, né, do mestrado em indústria criativa, e aí eu disse, bom, achei o mestrado que eu estava esperando esses anos todos para mim, e então foi isso que me motivou a fazer, porque era realmente um mestrado que eu buscava para fazer algo voltado para a área criativa, e foi muito legal, fiquei muito feliz com o curso. Ai, que bacana! Juliana, tu já começou a contar um pouquinho da tua história, mas eu queria saber um pouco mais, porque eu vi que ela é bem rica. Como é que tu chegou no design? A passagem por várias empresas que eu vi que tu tiveste. Depois tu montaste as tuas empresas, né? Desenvolveste vários trabalhos. No teu currículo, é lindo de ver só a quantidade de cursos que tu ministraste e palestras. Então, conta um pouquinho para nós sobre tudo isso. Então, eu comecei a me interessar por design desde nova, assim, desde a época do colégio, né? E então eu já fiz vestibular para design, já entrei na faculdade de design e me encontrei assim, né, com design de produto, principalmente porque na época o curso de design tinha ênfase em calçados e acessórios e era uma área que eu me interessava muito, então eu já fiz essa especialização e já comecei a trabalhar muito cedo nessa área.
né? Comecei a trabalhar numa empresa de calçados chamada Cavage, que fazia produtos de luxo, então trabalhava com couros exóticos, foi uma experiência muito legal. Depois eu fui trabalhar na Diadora com um material assim mais esportivo, né, mais voltado para a área esportiva. E foi muito legal porque eu acabei fazendo confecção, que era junto, né, da parte de bolsas, que era o que eu atuava, então fiz desde uniformes para times de futebol que a Diadora patrocinava na época, até uniformes para juízes, né, da Conmebol. Então foi uma experiência assim muito legal dessa área mais esportiva. Mas eu vi que eu gostava mais da área casual. Aí eu fui trabalhar então numa companhia de exportação e trabalhar com clientes internacionais. Nessa época eu viajei muito, né, principalmente para a Europa para visitar, então várias cidades, fazer pesquisa de moda, ter contato com esses clientes, né? Então foi uma experiência muito legal assim com o mercado externo. E depois trabalhei na Cravo e Canela, tendo um pouco mais de experiência com o mercado interno. E aí eu saí da Cravo e Canela quando eu abri o meu escritório de design. Quando eu resolvi sair dessa parte da indústria, né, e trabalhar mesmo só com a parte criativa, que eu sentia falta disso, porque no dia a dia na indústria a gente acaba fazendo várias outras coisas, se envolvendo com fábrica, se envolvendo com ficha técnica, se envolvendo com problemas de produção, com parte comercial, com um monte de outras coisas que fogem do nosso escopo mesmo de criatividade. E então, por alguns anos eu tive o meu escritório, onde eu pude então desenvolver mais essa parte da criatividade mesmo, né? E ano passado eu recebi um convite então para entrar como coordenadora de estilo e P&D de bolsas na Schutz. E eu aceitei o desafio muito por estar atrelado à minha área de pesquisa do mestrado, né? Porque eu estava justamente pesquisando essa parte de coordenação e de gestão do processo criativo, que eu acho que é um dos maiores desafios que a gente tem quando a gente trabalha com criatividade numa indústria. E então foi muito importante assim ter essa vivência, né, com essa parte de gestão mesmo no desenvolvimento do meu trabalho. E é onde eu estou até hoje, então continuo desenvolvendo, né, com toda essa bagagem que eu trouxe do mestrado, meu trabalho com coordenação de estilo. Bacana que tu falou com essa bagagem que eu trouxe do mestrado, porque daí vem a minha pergunta sobre a tua dissertação. Então, me contando a tua história, me contando onde tu estás hoje, eu queria saber o que foi a tua dissertação e de que forma tu está me dizendo que ela te auxilia hoje. No que e por quê? O que foi a dissertação? Bom, a minha dissertação foi justamente sobre essa dualidade que a gente tem e que eu me encontrei no centro do mestrado sem querer, né? Porque o mestrado ele tem essas duas vertentes da gestão e da criatividade. E quando eu entrei no mestrado, eu já entrei decidida que eu queria estudar isso, porque com os cursos que eu ministrava, né, que eu ministro desde 2011, eu tinha muita dificuldade de encontrar material didático nessa área, né, de criação e desenvolvimento de acessórios de moda, de calçados, de bolsa. Então, eu acabava produzindo todo o conteúdo dos meus cursos muito mais baseado na minha, né, assim, empiricamente, na minha experiência, porque eu tinha dificuldade de encontrar esse material didático. E então eu entrei no mestrado querendo pesquisar isso, e a minha dissertação foi sobre isso, né? Sobre a gestão desse processo criativo, né? Como eu falei, que é um dos maiores desafios que a gente tem dentro da indústria, porque o processo criativo ele é uma coisa que é muito individual e que é muito do momento, né? E que é muito espontâneo, e dentro de uma indústria tu não consegue esperar esse momento espontâneo de iluminação. Tu tem prazos, tu tem datas a cumprir, tu tem materiais tu tem restrições de materiais para usar, tu tem restrições de preço, né? De qual categoria de preço aquele produto vai ter que ser colocado no mercado. Então, o que eles chamávamos de restrições de projeto, porque tu tem várias restrições que tu tem que seguir e tu tem que moldar a tua criatividade dentro daquilo, né? Então, e dentro de um prazo muito curto, muito rápido, né? Porque tem empresas que lançam 8, 10, 12 coleções por ano. Então, isso dá uma coleção por mês. Então, tu tem que ser muito rápida. Então, tu não tem um tempo
para deixar a tua criatividade fluir, para tu, né, te inspirar, esperar o momento da iluminação, tu tem que ser rápida e tu tem que arranjar uma solução logo, né? E então, a maior dificuldade que eu tinha, né, além disso, era passar isso para os meus alunos, né, quando eu ia ensinar eles, né? Então, o conteúdo da minha dissertação de mestrado, né, foi pesquisar, então, quais eram esses processos que aconteciam dentro da indústria e tentar relacionar ele com os processos criativos, né, que é uma coisa que é muito individual, muito da mente, do ser humano, né, são duas coisas, uma coisa é muito instintiva, outra coisa é muito mecânica. Então, esse foi o desafio, assim, e daí eu construí, então, todo esse raciocínio e o resultado foi um método, né? Um método onde essas etapas são catalogadas e são colocadas numa ordem onde o fluxo de trabalho ficasse mais fácil, mais fluido e que tivessem etapas específicas para a criação. Porque acontece que muitas vezes o profissional fica imerso, né, nessa correria do dia a dia e nos problemas que tem para resolver e não para criar. A criatividade, se for perguntar para as pessoas que trabalham nessa área, às vezes é 5% do tempo é criação e o resto é desenvolvendo, é resolvendo, é fazendo acontecer. Então, o resultado do meu trabalho foi um método onde essas etapas tivessem uma forma fluida de acontecer e partes específicas, momentos específicos para parar e criar, para que tivesse esse respiro e esse tempo de tentar instigar a criatividade dentro dessa correria louca que é a indústria. Que bacana, porque a gente vê vários embates nessa área, né? Às 8 da manhã, tu vai ser criativa até às 8h15. Não existe. Exatamente. Né? Bacana. E aí, o período do mestrado é um período super corrido, principalmente quando tu trabalha, administra cursos, no teu caso, tu tinha que administrar uma empresa. Como concilia tudo isso, mais família, mais fazer um bom trabalho, uma boa dissertação, dar conta de tudo? Quando eu comecei o mestrado, né, eu estava com o meu escritório, com a minha própria empresa, né, então isso me dava um pouco mais de liberdade de tempo, né, ou pelo menos liberdade de administrar o meu tempo. Então foi muito bacana porque eu consegui fazer uma imersão no mestrado. Eu passava dias lá dentro da Fevale, eu passava dias no laboratório de criatividade, né, com o professor Cris, eu participava de debates, sabe, de grupos de estudos. Então foi muito legal que eu consegui fazer uma imersão. Eu acho que o ideal, na verdade, seria que a pessoa pudesse dedicar 100% do seu tempo ao mestrado, porque é muita coisa. Então, foi muito legal que eu tive um semestre que eu fiquei completamente imersa, realmente, no mestrado, né? Pra gente viver para o mestrado. Então, isso foi muito legal, consegui absorver muita coisa. Eu fazia até disciplina que não precisava, eu fui assistindo uma disciplina 2 vezes. Eu só, infelizmente, não consegui fazer a tua, Marta, porque era no sábado, era quando eu dava aulas. Eu queria muito ter feito, porque era realmente por aprendizado, né? Então, quem sabe um dia eu volto lá e faço a tua disciplina, que foi a que faltou. Olha que é minha convidada. Eu vou mesmo. Está começando agora e será virtual esse semestre, mas seja bem-vinda, realmente. Ai, que bom, porque eu quero muito fazer. Eu fiquei com muita pena de não ter feito, porque era uma das disciplinas que eu queria muito fazer, mas foi uma das poucas que eu não consegui conciliar por causa dos dias que eu dava aula, né? Mas, voltando, aí eu resolvi, falando um pouco dessa questão de conciliar com trabalho e vida pessoal e mestrado, eu ainda resolvi casar no meio do mestrado. Então, no segundo semestre, eu estava organizando todo o meu casamento, lua de mel e festa, e, né, mulher quando vai organizar casamento é um monte de coisa, cabeleireiro, vestido, maquiagem, madrinhas, encontros padrinhos. E aí eu enlouqueci, assim, mas dei conta de fazer tudo, mas realmente não consegui me dedicar da mesma forma ao mestrado. Então, a gente vai conciliando, né, vai jogando as coisas conforme o seu tempo. E aí, depois, eu comecei a trabalhar, então, né, na Schutz e trabalhar em horário comercial. Então, né, eu não tinha tanta liberdade de tempo. E aí, eu já tinha feito todas as disciplinas e tinha a dedicação da dissertação.
Então, por orientação dos professores, assim, que foi fantástico, que foi me dar essa luz de escrever os artigos das disciplinas voltados já para minha dissertação, como eu já sabia o que eu queria fazer, né? Eu era uma das poucas, muitos no início nem sabiam o que queriam estudar, mas como eu sabia, foi uma orientação dos professores e que foi, assim, primordial para mim, que eu fui escrevendo o meu trabalho ao longo do mestrado. Né? Então, aquelas disciplinas que tinham alguma relação com o meu trabalho, os artigos que eu fui escrevendo já voltado para o meu trabalho, então eu aproveitei muita coisa do que eu escrevi durante as disciplinas na minha dissertação. E aí acabei pegando o período de férias do final do ano, assim, para finalizar o meu trabalho, né? Porque realmente trabalhando na indústria demanda, né, um tempo muito maior, né? E então eu acabava fazendo a minha dissertação à noite, finais de semana, né? Aquela correria, assim. Mas enfim, né? Com a vida pessoal, eu acho que o meu maior desafio mesmo foi o casamento, porque o resto era bem tranquilo, né? Com meu marido, enfim. Não tenho filhos, eu acho que isso também facilita. Mas é algo que a gente tem que ir administrando. Mas para mim foi bem tranquilo, né? Bem puxado, mas é algo que quando a gente quer, a gente faz. Mas assim, o maior conselho que eu daria hoje para quem entra no mestrado seria: já faça as disciplinas pensando no seu trabalho final, porque ajuda muito, facilita muito. Tu já consegue fazer toda uma busca bibliográfica, que se tu vai começar do zero, demanda um tempo, né, enorme. Então, tu já tem todas as referências, ou pelo menos tu já sabe, já lembra quais os livros, ou quais os autores, ou quais os artigos que são mais voltados para aquilo que tu queres. Então, isso foi algo que me ajudou muito a conciliar todo né, essa falta de tempo, vamos dizer assim, né? Ou esse tempo que a gente tem que conciliar entre trabalho e mestrado. É legal te contar que no ano passado concluiu o mestrado uma orientanda minha que tinha filhas gêmeas de 4 anos. Sim, ela foi minha colega, eu era da turma dela. Ai, perfeito! E eram grudados, ela vinha para orientação com as duas meninas e eu tinha desenho na sala para ocupar elas, desenhando enquanto eu orientava. Foi um barato, mas era corrido para ela. Super corrido. Bem e a outra corrido. coisa que eu queria comentar contigo, que tu falaste dos artigos direcionados à tua dissertação, é uma coisa que eu percebi, vasculhei tua vida, tá? Mas os artigos, e isso é muito legal. Não é fazer um artigo só para a disciplina, mas é um artigo que foi feito ao longo de uma disciplina, mas que gerou uma publicação que enriqueceu o teu currículo e tal. Então, muito bacana de ver que tu aproveitaste estes artigos para também publicar. Sim, eu acho que isso é bem importante, porque é o que fica depois, né? A gente vê que é o que depois vai fazer a diferença no currículo, né? Para quem quer seguir nessa vida acadêmica, né? A gente vê que o que faz diferença são os artigos. Então, muitos ainda eu estou enviando, estou ajustando, né? E para tentar mais publicações, porque é o resultado mesmo do trabalho, né? Eu acho que é o que fica depois no currículo, e o que vai contar pontos, e o que vai realmente fazer a diferença depois vão ser esses artigos, né? Eu costumo dizer para os alunos, não é um artigo para disciplina, é um artigo para contar para a tua vida. E deve ser encarado dessa forma, né? Sim. E aí, vamos lá. Quais os principais desafios, os maiores desafios do mestrado e as grandes alegrias, conquistas? Bom, eu acho que para mim o maior desafio assim do mestrado foi conseguir absorver todo o conteúdo que era passado, porque como eu estava fazendo um mestrado que eu queria tanto e que eu tinha esperado tanto tempo para encontrar aquele mestrado que eu queria, que era exatamente na minha área, e eu estava com sede de entender aquilo, de consumir aquilo, sabe, de absorver. Então, só que é muita coisa, é muito material, é muito artigo, é muito conteúdo. Cada aula né, uma chuva de informações. Então, eu acho assim que um dos maiores desafios, eu acho que, claro, além do tempo, né, do pouco tempo que às vezes a gente tem para se dedicar, para escrever, e que a gente às vezes fica frustrado, porque eu escrevi assim até o último minuto que eu podia o meu trabalho,
porque a gente quer sempre fazer o melhor, quer sempre ajustar, quer sempre deixar perfeito, né? Mas ao longo do mestrado, assim, acho que o maior desafio que eu tive foi conseguir absorver essas informações e escrever os artigos, porque eu estava, de certa forma, enferrujada, né? De escrever, de produzir. Inclusive, quando eu fui entrar no mestrado, né? Que tinha, enfim, pontos e prova, entrevista. Eu achei, nossa, eu nem vou passar, porque faz tanto tempo que eu não escrevo nada, faz tanto tempo que eu não faço nada. E no final, claro, eu tinha todos os cursos, materiais didáticos que eu tinha desenvolvido, isso contou ponto. No final, eu acabei, né, passando, acho que em primeiro lugar, conseguindo bolsa, mas foi algo que eu senti muita dificuldade de escrever, né, de desenferrujar, assim, para escrever. E acho que escrever os artigos ao longo do mestrado ajuda muito para quando tu tem que fazer a tua dissertação, né, que tu já dá essa desenferrujada, tu já vai coletando esse material. Mas é aquilo que eu falei, acho que todo mundo deveria ter um tempo 100% para o mestrado, porque é muita coisa, é muita informação, mas é muita informação boa que dá vontade realmente de absorver tudo e a gente não consegue, né? E eu acho que das maiores alegrias, eu acho que são as relações que a gente faz. É a convivência com as pessoas. É tu estar num meio onde as pessoas querem discutir assuntos que no teu dia a dia tu não discute, querem se aprofundar em assuntos que no dia a dia tu não te aprofunda. Tu tá ao lado de colegas que cada um tem uma experiência incrível para contar, né? Eu acho que justamente por ser um mestrado profissional, as pessoas vêm de áreas profissionais diversas. E aí tu acaba aprendendo muito, trocando muita experiência, sabe? Eu acho que esse contato com os professores que também vêm cada um de uma área, cada um tem coisas totalmente diferentes para te acrescentar. Então, acho que para mim, assim, o que eu mais levei do mestrado, que mais me marcou, foram as relações, né? De estar num lugar com pessoas tão legais, porque todo mundo que está ali é porque quer muito estar ali, né? Ninguém faz um mestrado porque, né, tá sem nada para fazer, porque a pessoa quer muito, porque dá trabalho, né? Porque custa, porque é um investimento de tempo, então é uma dedicação. Então, eu acho que relação, e eu tenho amigos até hoje, nós temos um grupo de amigos até hoje, né, que a gente se fala sempre por WhatsApp, onde inclusive está a tua orientanda, então, da amizade que a gente fez e dessa troca de conhecimento mesmo, de experiência, eu acho que é a maior alegria, assim, sabe, sair com toda essa bagagem mesmo do mestrado. Define em 3 palavras o mestrado. 3 palavras, difícil, né? Mas eu acho que assim, eu acho que ele é instigante. Eu acho que ele te instiga a sair da tua zona de conforto, né? Eu acho que os professores te instigam muito isso. Eu acho que isso é muito legal nesse mestrado. Então, eu acho que ele é muito instigante, assim, a fazer, querer despertar conhecimento sobre outras coisas, sobre outras áreas. Às vezes a gente pensa que a gente sabe muito sobre uma coisa e a gente chega no mestrado e a gente descobre que a gente não sabe nada, sabe? Eu, por exemplo, achava que eu era super indústria criativa, né? Porque eu trabalhava numa indústria que era criativa. Aí eu cheguei no mestrado e descobri que o conceito de indústria criativa era outro, completamente diferente, né? Inclusive, o Kiss me botou para escanteio que eu era da borda demoníaca da indústria criativa, né? Vou falar aqui, fiquei com esse trauma, mas tudo bem. Que eu nem fazia parte do núcleo da indústria criativa, por ser do design. Às vezes as coisas do demônio são boas, viu? Mas ele faz isso com os meus alunos também. Então, eu achava, né, que eu era, nossa, a indústria criativa em pessoa, né? E não, a gente descobre que tem um núcleo, que tem uma história por trás desse conceito, de onde ele vem, qual é a origem dele, como é que ele se constitui. Então, assim, para mim ele é, né, instigante no sentido de que tu fica querendo saber mais, porque tu percebe que tem um mundo de conhecimento que tu nem imaginava, que a gente às vezes vive numa bolha ali no teu trabalho, né, no teu segmento. E então isso que eu acho que é muito legal, ele realmente te tira da tua zona de conforto, ele, né, te coloca num turbilhão de informações. Então eu acho que ele é, por isso que eu diria instigante. A palavra instigante. Mais duas. Eu acho que é desafiador. É desafiador justamente pela quantidade de conteúdos que a gente já tem que absorver, pela exigência do mestrado, que eu acho que isso é muito legal, porque se ele não te desafiasse a escrever tantos artigos, no final tu não teria esse conteúdo que depois, como tu disse, conta para ti, né? A gente não está escrevendo um artigo para a Fevale, a gente está escrevendo para a gente.
Então, acho que é um desafio bom, um desafio de tu mover e produzir. Então, a minha segunda palavra seria desafiador. E a minha terceira palavra, eu acho que seria prazeroso, porque foi uma alegria. Para mim foi uma alegria. Eu senti uma falta enorme quando acabaram as aulas presenciais, porque eu queria continuar vendo aquelas pessoas, eu queria continuar tendo aqueles debates em aula, eu queria continuar participando, tanto que eu continuei indo em aulas que eu nem precisava, porque era muito prazeroso. O clima era muito legal, as pessoas que são lá muito legais, os professores são muito legais, então é realmente uma experiência muito, muito prazerosa, de muitas alegrias. Então, senti muita falta quando acabou. Eu acho que o ambiente e as pessoas que estão nesse ambiente do mestrado faz uma diferença imensa, né? Uhum. Parece que tu precisa estar lá constantemente, que isso faz a grande diferença. Então, nesse período, tu usaste uma expressão há pouco, onde tu disseste bolha. Uhum. Eu vou usar isso para linkar com uma outra pergunta. Como é que tu estás hoje com essa coisa do isolamento, do trabalho? Como na tua área de atuação as coisas estão acontecendo? Na minha área de atuação, nesse momento, a gente está trabalhando praticamente que normal, vamos dizer assim, né, no ambiente de trabalho. Nós paramos no início, né, da pandemia, no final de março, e ficamos mais ou menos um mês de home office. Mas no meu trabalho é muito difícil trabalhar para o home office, porque eu trabalho muito com o produto, então eu preciso pegar os materiais na mão, eu preciso ir nas fábricas, ver as modelagens saindo, né, preciso acompanhar a costura, o acabamento, ver o produto virar do avesso, corrigir, ajustar, ver cartela de cor. Então, são coisas que é muito difícil, né? Muito difícil tu aprovar uma cartela de cor por uma foto, por um vídeo, porque distorce muito, né? Então, na minha área, é bem difícil a gente trabalhar assim à distância, né? A gente acaba que todo dia a gente trabalha de máscara, né? Todo mundo ganhou um kit de máscaras para trocar as máscaras várias vezes ao dia. Na chegada da empresa tem um medidor de temperatura, então para ver se não tem alguém febril. Tem sido feitos testes rápidos, né, frequentemente. Então estão sendo tomados todos os cuidados, né? Dentro das fábricas também a gente chega, tem sempre álcool gel, aquela função de álcool gel, máscara, tudo mais, né? Que a gente vai se adaptando, assim, né? Novo Mas normal. o novo normal, eu nem sei mais. Às vezes eu saio sem querer de máscara, assim, daqui a pouco, meu Deus, eu esqueci a máscara. Parece que tu tá, né, faltando uma peça de roupa, assim. Então, aquele novo normal, assim. Então, a maior, na verdade, dificuldade que a gente está tendo no nosso setor, né, devido a essa situação, é o fechamento das lojas. Porque as lojas, muitas lojas, a maior parte das lojas são em shoppings, então muitas lojas continuam fechadas, outras que vão abrindo, as pessoas não podem nem pegar, nem provar o produto. Então, né, como é que tu vai comprar um sapato sem provar? É difícil, ainda é uma barreira, né? O que aconteceu foi que houve um boom, um crescimento de vendas assim astronômicos na web. Então, no nosso canal de vendas online, né, no e-commerce, teve um mês que a gente passou a vender todos os dias como se fosse Black Friday, porque as pessoas, imagina, né, as pessoas do Brasil inteiro, então a empresa que eu trabalho tem lojas no Brasil todo, o Brasil inteiro sem ter onde comprar fisicamente foi comprar online, né? E então, essa foi a maior dificuldade. Agora nós estamos já num processo de lançar novas coleções, lançar novos produtos. Inclusive, a gente está lançando novos produtos a cada 15 dias para ter sempre novidade, porque cada loja está abrindo num timing diferente. E a gente agora está começando a entregar esses produtos, né? Porque imagina, a gente voltou a trabalhar em abril, né? Então, maio, junho, julho, agora as lojas estão começando a receber esses produtos, né? E algumas estão começando a abrir, e agora a nossa expectativa é ver como é que vai ser o giro disso no mercado, né? Mas houve uma mudança muito drástica de comportamento do consumidor, né? Da compra online,
E nós estamos vivendo nesse novo normal, né? Que é o dia todo de máscara e álcool gel, mas estamos presencialmente. E o que para o meu setor é muito importante, né? Faz muita diferença no trabalho. E tu é otimista? Eu sou otimista. Nós estamos... eu acho que é um momento, assim, onde a gente tá fazendo tudo com mais garra, com mais vontade, porque dá mais ansiedade para ter esse retorno, para ver as coisas retomarem, sabe? Então, eu acho que é um desafio a mais, sabe? E eu acho que sim, que as coisas vão melhorar e a gente está apostando nisso. A empresa ela não recua em nenhum momento. Pelo contrário, a gente passou a lançar mais produto, mais coleção para fazer essa máquina girar. A gente sabe que, né, tem uma deficiência muito grande de muitas pessoas que hoje ficaram, enfim, sem renda, né, que tem restrições, que estão passando por dificuldades. Então, eu, pessoalmente, né, tento ajudar o máximo que eu posso, mas existe um outro lado que a gente precisa fazer isso girar. Quanto mais isso girar, mais empregos a gente vai ter e mais a gente vai conseguir ajudar, né, o país a sair desse momento tão difícil. Juliana, eu também sou otimista. Fomos para o ambiente virtual, para as aulas, seguimos, vamos começar o segundo semestre de forma virtual, mas acredito que temos que ser otimistas, acreditar e trabalhar muito mais, como tu disseste, para a máquina girar, para as coisas funcionarem. Né? E envia uma mensagem para os teus colegas de turma do mestrado, então, para esse grupo do WhatsApp. Eu queria dizer que eu tô morrendo de saudades deles, né? De ver eles fisicamente, assim. E que foi um prazer enorme conviver com eles todo esse tempo no mestrado e que é uma amizade que eu quero levar para o resto da vida. Assim como o contato que eu tenho também com outras pessoas que eu conheci durante o mestrado, com os professores. E o recado que eu tenho, assim, é que o que a gente aprendeu, o que a gente viveu, né, foi curto, foi um período de 1 ano ali presencialmente, mas que foi muito intenso, foi muito prazeroso. E que são amizades e experiências que eu vou levar para o resto da vida. Então, é um momento muito, muito bonito, assim, de rever da minha história. Muito legal. Sinto muita saudade deles. E o que tu diria para alguém que está pensando em fazer o mestrado em indústria criativa ou que já se inscreveu e está iniciando agora? Eu acho que para quem quer fazer, eu super recomendo. Eu acho que é assim uma experiência que não tem igual, né? Eu acho que é uma coisa que tu não vive no teu mercado de trabalho, no teu dia a dia. Então eu super recomendo fazer o curso. Assim, eu virei fã, né? Eu falo para todo mundo assim que eu sou fã do curso. E para quem está começando agora, aproveita o máximo que puder, porque passa muito rápido. E a minha dica seria o que eu acabei falando antes: aproveitem todos os artigos, escrevam com vontade, porque depois, às vezes, a gente até se arrepende de não ter feito algum melhor, ou de não ter se aprofundado mais, porque poderia ter aquilo lá na frente, a gente sente falta, né? Quando tá terminando o mestrado, quando tu quer publicar, ou quando tu vai usar para tua dissertação. Então, realmente, quem puder, mergulha de cabeça e aproveita o máximo que puder enquanto tiver as aulas presenciais e os artigos e o conteúdo, porque passa muito rápido. Quando tu vê, já passou. Mas eu recomendo todo mundo fazer o curso, que é muito legal. Juliana, eu tenho que encerrar, eu não gostaria. Eu também não. Eu estou criando um novo normal também, um normal virtual. Então, eu vou encerrar nossa conversa hoje te oferecendo flores. Muito obrigada. Muito obrigada. Que lindas! Eu adoro orquídeas. Merecidíssimas. Amei conversar contigo. Obrigada. Tudo de bom. Bem que o Cris já tinha me sinalizado e depois conversei com algumas pessoas que disseram: nossa, Marta, essa menina é tudo de bom. Inclusive, já vou te dar um apelido. TDB. Tudo de bom. Muito obrigada. Obrigada de coração, foi super legal te conhecer. Sinta-se convidada a acompanhar as minhas aulas se quiseres esse semestre, será em quintas à noite. Eu quero. Quero muito. Daí vou te mandar um convite pelo Blackboard
vai ser muito bacana trazer essa tua experiência e trocar algumas figurinhas. Ai, muito obrigada. Cris, de coração, brigadão de novo. Mais uma vez, acho que foi bem bacana, que fora os pequenos problemas aí técnicos teus que sempre acontecem, foi maravilhoso. Eu tenho que ouvir essas, né? Tá bom. O problema é sempre contigo, Cris. Eu já estou acostumado. Então tá. Ai, já muito obrigada. Eu provoco ele e ele não entra. Eu só entro no final, que é quando dá para tirar. É porque ele tem a mania de provocar os outros, então ele sabe como não entrar na provocação, porque ele faz isso com os outros. Aham.